Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é Isabela, eu sou uma das integrantes do PET Medicina aqui da UFTM e eu vim, junto com alguns outros colegas, fazer parte da equipe que vai dar algumas noções sobre o uso de PowerPoint para formar slides para ajudar durante as aulas, né? Os slides hoje são uma ferramenta quase que essencial no ambiente acadêmico, né? Seja ele tanto do nível básico quanto do nível superior. Então, ele é uma ferramenta que não é tão difícil de usar, que se você tiver algumas noções básicas das suas principais ferramentas, você consegue passar uma aula e passar uma informação com muita eficiência. Então, sem mais delongas, né, eu vou apresentar as duas formas principais que eu gosto de utilizar o PowerPoint. Uma vai favorecer muitas pessoas que têm pouca criatividade durante a produção de slides e também quando você precisa de algo que seja mais rápido, algo que fique pronto mais rapidamente. E o outro é para quem quiser explorar, quem quiser trabalhar um pouquinho com a criatividade do que o PowerPoint oferece, porque eu acho que ele é um dos programas com mais extensões e capacidades que existe, né? Existem alguns sites hoje em dia também que fazem o mesmo trabalho que o PowerPoint, mas eu acho que o trabalho do PowerPoint ele é bastante eficiente. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minutinho. Bom, então a maneira mais simples, né, que eu estava comentei anteriormente sobre a forma de você ter slides bonitos, criativos e quando você precisa de algo mais rápido, uma das opções é usar esses sites que possuem templates prontos, que são esses que possuem ideias de slides já prontos. Um bastante conhecido é esse site que chama Canva. Ele tem tanto a versão grátis quanto a versão paga. A versão paga você permite usar todas as ferramentas que o site oferece. E se você for vinculado a alguma instituição federal, alguma instituição de ensino superior, você consegue se cadastrar gratuitamente no site e ter todas as funcionalidades que o site oferece. Mas isso não impede que você consiga usar ele muito bem na versão mais simples, né, na versão gratuita, porque ele realmente é um site que oferece muitas possibilidades. Então, um jeito de você obter modelos de slides, né, rapidamente, você vem aqui em criar um design, apresentação, e aí ele vai abrir essa aba nova aqui. Aí, deu certo. E aí, aqui você vai possuir vários tipos de modelos de slide que você pode pesquisar de acordo com o tema. Você pode pesquisar tanto em português, mas eu sugiro que você pegue a ideia que você teve e jogue uma palavra em inglês, porque vai aumentar muito o resultado da sua busca. Então, por exemplo, se você vai dar uma aula de matemática, você pode ou digitar matemática, né, que vai aparecer slides que tem a ver com o tema matemática, ou se você digitar em inglês também, que vai aparecer mais ainda, tá vendo? Aparecem mais opções de modelos de slides. E aí tem vários, realmente tem de todos os temas. Por exemplo, tem esse aqui que tem a ver com o tema do Natal. Olha que bonito. Né? E aí é só você baixar para o seu computador, baixar para o seu PowerPoint, que você já tem um modelo todo pronto, é só você ajustar e inserir as informações que você quer passar. Então, por exemplo, enfermagem, né? Se for uma aula para faculdade, por exemplo, olha só. Você vem aqui, clica em aplicar as páginas, substitui, tá vendo? Tem vários temas, isso aqui parece um prontuário, né? Fica bastante didático, fica muito bonitinho, porque facilita muito para os alunos, né, prestarem mais atenção ao seu conteúdo da sua aula. Eu vou baixar esse aqui, por exemplo, só para a gente ter de modelo. Então, você vem aqui em compartilhar, Microsoft PowerPoint, e achei interessante, tá vendo? Ó, vídeos, áudios e animações não serão reproduzidos quando exportados nesse formato. Porque tem alguns vídeos, alguns GIFs nessa apresentação, mas isso é uma coisa que dá para você tirar depois quando você estiver no PowerPoint, certo? Então você vem aqui salvar as configurações de download, né, para ele manter mais ou menos a formatação e clica em baixar. Aí você espera ele baixar para o seu computador. Pronto. Aí ele baixou, é só você ir lá e procurar o arquivo. O meu baixou esse aqui como design sem nome e aí ele vai abrir no PowerPoint. Olha só. Tá vendo que ele abriu um pouco desconfigurado, né? Parece que as coisas estão saindo para fora da tela, mas isso é simples de
de arrumar. É só você ajustar de acordo com o que apareceu. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, nessa ferramenta de zoom. É só mais uma coisa que eu preciso acrescentar é que eu tenho a versão mais recente do PowerPoint. Então, algumas ferramentas que eu possa apresentar aqui pode não estar presente para vocês. Mas isso não inviabiliza, porque o PowerPoint costuma ter um padrão entre as versões, mesmo as atualizadas, certo? Então, você diminui aqui, ó, ou você junta os dois dedos do mouse, né, e diminui. E aí é só você ir ajustando as figuras para caber no seu slide melhor, certo? Então, você diminui o tamanho da enfermeira aqui, sim, diminui o tamanho dos remedinhos, por exemplo, coloca eles aqui, certo? E também não tem problema quando elas ficam saindo assim do slide, porque na hora que a gente vai apresentar, ela se ajusta para mostrar só o que está presente naquele quadrado. Então, para quando você vai projetar isso na sua aula, na sua apresentação, você vem aqui, ó, apresentação de slides, reproduzir do início, tá vendo? Tudo que tá para, perdão, tudo que ficou para fora do slide não vai aparecer, só aparece o que está dentro e o que está formatado. Mas tá vendo? É um jeito muito prático de você ter um slide bonito e você apresentar o conteúdo da sua aula, né, sem muita dor de cabeça. Então, voltando aqui, ó, é muito simples que você vem e adiciona, por exemplo, tópicos da aula, né? Aí você vem, você apaga o que é que estava escrito, que você importou, escreve tópicos da aula, por exemplo. Aí eu não sei, né, do que a aula seria, mas aí você coloca aula 1, aula 2, e assim vai. Aí escreve os objetivos e coloca o que é que você quer colocar. B, C, D, E, blá, 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 tá vendo? E aí depois é só vem de novo em apresentação de slide, reproduzir do início e vai passando. Olha lá, tá bom? Então esse é um jeito muito prático, eu costumo usar bastante aqui na faculdade quando eu preciso fazer alguma apresentação que eu não tenho muito tempo para me preparar, ou um dia que eu estou sem criatividade. Então é um jeito bem fácil da gente usar as ferramentas, tá? E aí é só você ir formatando as imagens para caber de acordo com o que você precisa apresentar. Não tem muito segredo. Perfeito? Um outro jeito simples e rápido de você apresentar, você vem aqui, ó, no canto inferior direito, tá vendo essa setinha aqui do lado do zoom? Tanto que passa para cima, fica aparecendo a apresentação de slides. Você clica nela e você vai ampliar a imagem exatamente de onde você tá certo? Então, aí ou você volta, ou você vai para frente, e depois quando você clica no ESC, você sai e volta para a tela de apresentação inicial. Perfeito? Bom, então agora eu vou para a parte que é mais demorada da minha apresentação, que é explicando como que usa de fato o PowerPoint, como que você cria uma apresentação do zero. Eu vou mostrar algumas ferramentas principais e como que você pode ser criativo, tá certo? E como que eu costumo fazer. Bom, existem inúmeras, dariam assim horas de aula se a gente fosse falar de todas as ferramentas de apresentação que o PowerPoint apresenta. Então você pode vir aqui, ó, algumas ferramentas básicas que você precisa saber. Você sempre tem que, como a apresentação é uma série de slides, você vai ter que sempre adicionar um novo slide. Então é muito simples, é só você clicar um novo slide. E às vezes, você quer inserir, você produziu esses dois e você quer que esse slide 3 fique entre o 1 e o 2. É muito simples, você só pega, segura ele com o botão direito, arrasta para o meio dos dois, certo? Ou você pode clicar em cima do slide, clica no botão direito e clica duplica slide, que aí você vai copiar exatamente o slide do jeito que estava, enfim. E o jeito que eu gosto de começar os slides eu sempre crio um slide primeiro básico com informações que eu gostaria de ter na minha apresentação. Vamos supor que o tema da minha apresentação vai ser floresta, certo? Então, uma coisa inicial que é muito interessante para você fazer é saber a paleta de cores que você quer utilizar na sua apresentação. Então, floresta remete a verde, certo? Então, você vai vir aqui no Google, por exemplo, certo? Eu já digitei aqui paleta de cores e eu digitei em tom pastel, que é um tipo de tom que eu gosto. Aí você vai vir, eu gostei dessa paleta aqui, vou copiar essa imagem e aí você volta para o PowerPoint e cola a imagem aqui. Ctrl C, Ctrl V.
Diminui ela assim mesmo, só para você ter ela de padrão. Por quê? Isso aqui vai facilitar muito na hora de você escolher cores, que as cores vão ficar harmônicas, certo? E outra coisa que eu gosto bastante, que fica muito bonito quando você usa nos slides, são desenhos e formas. Então, você vai vir aqui, ó, em inserir, certo? Formas. Você pode inserir tanto as formas quanto ícones. Os ícones também são muito, muito úteis. Então, você vem aqui nos ícones, você procura vários ícones, tem imagens, ilustrações. Essas ilustrações, elas são muito bonitas porque elas são minimalistas. Então, tem de diversos temas, tem de ciência. Então, ó, por exemplo, essa forma aqui fica muito bonita, essa aqui que parece uma árvore fica legal, essa aqui que parece uma flor, que dá a impressão de natureza, certo? Então, aí você vai selecionando algumas ilustrações que tem a ver, certo? Flores, fica bonito. E aí eu vou selecionar algumas que têm relação. Então, aí eu coloco inserir, certo? E aí veio todas elas para cá. Aí é só você pegar, separar elas assim, diminui para você ver melhor. Segura uma outra flor, diminui isso tudo com o botão direito, tá, gente? Segura, diminui, arrasta para você ver melhor. Todas as formas que você poderia usar. Vamos lá, de novo, imagens, ilustrações. Aí você passa, tem vários temas: educação, cor, ciências, frutas, verão, decorativo. Esse decorativo também fica bem legal. Você pode pôr, você pega assim, ó, adiciona. Pronto, selecionei só algumas para a gente ter de base, assim, certo? Ok. E aí você vai usar esse slide como seu slide de ideias. Então ele não vai estar na sua apresentação em si na hora que você for apresentar para os seus alunos. Então você vem e oculta esse slide, tá vendo? Porque aí quando você for apresentar, apresentação de slides, reproduzir do início, tá vendo? Ele conta o primeiro slide como se fosse o slide 1 não fosse aquele slide que eu ocultei, porque aquele lá é só um slide de ideias, tá vendo? Que ele até apareceu com esse símbolo. Um jeito que eu acho interessante é você começar com uma capa, né? Então, para o seu tema. E é muito legal você também brincar com sobreposições e transparências. Então, vamos supor que o nosso tema é a floresta, vamos pegar então a imagem de uma floresta aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pode procurar no Google Imagens mesmo, bem simples, vamos pegar floresta. Se colocar em inglês, aí você vem em ferramentas, tamanho, porque as imagens vão vir de maior qualidade. Você coloca, seleciona grande, certo? Achei essa bonita. Vou copiar a imagem, certo? E aí, vou colar ela aqui. Pronto. Aí agora é só ajustar para caber perfeitamente no seu slide. Aqui. Certo? Então, depois de ter colocado a figura, um jeito legal de você escolher um título é você inserir uma forma. Então, você vem aqui em inserir, certo? Formas. E eu gosto muito dessa fórmula retangular comum aqui mesmo. Aí você clica em qualquer lugar da tela que ela já vai aparecer. Aí você aumenta, certo? Para onde que vai ficar o texto, o título. E aí, lembram dessa primeira slide, né, de ideias que a gente tinha colocado? A gente vai vir aqui, vai clicar nessa figura e vai copiar e vai jogar ela temporariamente aqui por cima nesse slide. Só pra gente, vocês vão entender o que é que vai fazer. Clica de novo na forma, clica no botão direito, clica em formatar forma. E aí, a gente não quer que fique nesse tom azul, porque esse tom azul não tem nada a ver com floresta. Então, a gente vai clicar na cor, vai aqui em mais cores, vai nesse pincelzinho aqui, e aí esse pincel vai procurar, né, lugares de cores. Peraí só um minuto. Só pra...
mudar esse trem da cor aqui de cima, pronto. Aí você clica no pincel e ele vai procurar onde que é a cor que você quer. Por exemplo, eu gostei desse tom aqui, que eu acho que ele tem a ver, um desses dois. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá mais claro, certo? Um tom pastel. Ok. Pronto. Mudou e aí você já apaga a forma. E aí, viu que agora a tarja ficou mais envolvida com o tema? Isso é legal quando a gente tem que pensar para ficar mais interessante o nosso slide. Outra coisa legal de fazer é você tirar a borda, porque a borda geralmente ela não deixa muito harmônico. Aí você vira aqui, ó, sem linha, certo? Pronto. Agora é só colocar um texto. Geralmente essa própria forma aceita texto. Ó, já aceitou. Então vamos supor que o nosso vai ser sobre desmatamento de florestas. Desmatamento de florestas. E aí eu já trago outra, vamos dizer assim, mantra, outra regra do uso de PowerPoint, que é, por slide, tente usar no máximo 3 fontes diferentes. Por quê? Fica mais harmônico aos olhos dos alunos. E tente também criar um padrão para o uso dessas fontes. Você já define quais vão ser essas fontes no início da sua apresentação. E é legal que você tenha, por exemplo, uma fonte para título, uma fonte para subtítulo, caso tenha subtítulo na sua apresentação, e uma fonte para corpo do texto. Isso aqui vai ser um título, então tem que ser uma fonte mais maior, mais chamativa, certo? Então você vai selecionar esse texto, né, com o botão direito também. Aí a gente vem aqui na página inicial e vamos olhar aqui qual que parece assim com cara de título, né? Uma mais chamativa. Por exemplo, essa matura aqui parece legal, né? Parece que eu gostei. E aí você vem e aumenta aqui no número, você escolhe um número maior, vamos pegar 36, ó, já ficou legal. Mas tá vendo que o fundo branco não tem nada a ver, não tá destacando sobre o verde. Então, eu vou colocar uma fonte preta. Aí você vem aqui nesse azinho, que é a cor da fonte, e escolhe. Pronto, olha já tanto que já melhorou, que já ficou mais legal. Mas você poderia colocar um verde escuro para contrastar? Poderia, por exemplo. Você pode colocar um cinza, se você não quiser um branco, mas colocar uma cor que faz um pouquinho mais de destaque. Vamos ver um verde, como que ficaria um verde? Um verde escuro. Ó, acho que o verde escuro ficou até melhor que o preto, certo? E você pode mudar de lugar, pode brincar com a posição. Por exemplo, pode ficar no meio, pode ficar em cima, certo? Pode colocar várias fontes desse jeito. Então, por exemplo, eu acho que eu vou deixar assim. E é interessante que o texto também fique centralizado. Então, ó, aqui ele já está centralizado, certo? Essas 3 fileirinhas aqui são diferentes formas de disposição do texto. Então, quando você quer alinhar o texto todo para a esquerda, geralmente quando a gente está começando, geralmente isso é mais para o corpo do texto. Quando você está apresentando uma ideia, você coloca ele para a esquerda. Geralmente, quando você está finalizando alguma coisa, quando é uma citação, você coloca ele alinhado para a direita. E quando geralmente isso é mais formatação de trabalho acadêmico, você coloca ele justificado para ocupar todo o espaço do slide, que é esse último aqui, ó, certo? Mas eu vou deixar centralizado, que é esse segundo negocinho. Quando você passa o mouse por cima, dá para ver, ó, qual que é. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar, certo? Eu vou deixar dessa maneira. Pronto, já temos a nossa capa, desmatamento de florestas. E aí a gente vai começar a nossa segunda parte. Vamos supor que vai ser agora uma disposição de tópicos do que a gente vai abordar. Então, é legal, uma coisa que eu gosto muito de fazer é você pegar elementos do slide anterior que você produziu e colocar no slide seguinte. Então, por exemplo, a gente usou essa forma aqui. Eu acho que eu vou copiar essa forma, Ctrl C, certo? E eu vou colocar assim, Ctrl V. Só que agora a gente vai apagar o texto. Olha só, apaga o texto. E a gente vai deixar ela uma forma grande, tipo assim. Uma forma grande desse jeito. E nela vai estar contido o texto. E eu também vou inserir uma dessas formas aqui, por exemplo, essa. Ctrl C. Aí vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Vou colocar 2 dela e vou girar. Olha só. Vocês vão entender o efeito que vai ficar.
Dá para ir brincando, gente. O negócio de PowerPoint é você ter paciência para ir descobrindo como que são feitas as ferramentas, tá vendo? Ficou 90 graus cada uma, eu vou pôr cada uma numa borda e vou de novo lá pegar a minha paleta de cores. Ctrl C, certo? Ctrl V, prontinho. Aí agora eu vou mudar essas duas formas para cores que tem a ver com a paleta de cores. Então eu clico na forma, certo? Clico. Agora, na verdade, ela tá como elemento gráfico. Então eu vou aqui, ó, converter em forma primeiro, certo? Só um minutinho. Opa. Gente, e qualquer coisa que você fizer errado leva pra vida. Que você fez alguma coisa que você não queria ter feito, é só você fazer Ctrl Z, que volta exatamente o que era, tá? Então, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vou pôr aqui por cima primeiro. Converter em forma. Aí, deu certo. Aí só você voltar pro lugar que tava. Pronto. Faz o mesmo com essa daqui. Peraí. Converte em forma. Isso. E volta pra cá. Pode até aumentar um pouquinho o tamanho. Deixa ajustada certinho. E agora eu vou mudar a cor dessas formas. Olha só, você vem aqui em formatar forma, certo? De novo a questão da cor. Vai na cor, mais cores. Arrasta o negocinho da cor e vamos com o pincel. Agora eu quero esse tom escuro aqui. Ok, vamos ver. Não, acho que eu quero um tom mais claro. Tá vendo, gente? É assim, você vai fazendo na hora e vai descobrindo. Ó, peraí. Cancelar. Formatar forma, escolher a cor, mais cores. Vou arrastar o negócio da cor. Pronto, agora pega no pincel, eu quero essa segunda cor. Ok. Pronto, agora acho que ficou mais legal assim. E aí, vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Cor. Aí, tá vendo que a cor já ficou salva aqui? Só você clicar. Pronto. Agora, pronto. Agora ficou legal. Certo? E vou pôr uma florzinha também para dar um charme. Ctrl C. Ctrl V. Acho que o amarelo vai contrastar bonitinho, inclusive. Você coloca ela aqui assim para ficar de enfeite, certo? E aí, gente, agora para a parte textual, você vem aqui, ó, inserir, certo? Inserir caixa de texto. E aí você vai clicar numa área do slide que não tem nenhuma figura. Clica nessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Porque aí foi onde você vai colocar seu texto. Porque se você clica na forma, ele vai espaçar o texto por toda a forma, certo? Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, os tópicos. E o próprio PowerPoint já é inteligente, porque quando você cria uma lista, ele já entende, às vezes, que você está criando uma lista. Então, ó, tópico. Aí, ó. Aí eu nem precisei colocar o 2, ele mesmo colocou. Tópico. 2. Tópico. 3. Pronto. Certo? E aí eu vou arrastar isso aqui para dentro da minha forma, certo? Vou aumentar assim, só para ele entender até onde ele pode ir. E aí você vai selecionar todo o texto, ok? E vai formatar ele de como você bem entender. Por exemplo, eu acho que uma letra legal para corpo do texto é essa American Typewriter aqui. E ela tem que ser uma letra menor do que o título, do que o subtítulo, por exemplo. Acho que um tamanho 20 tá legal. E uma coisa muito importante também que geralmente as pessoas esquecem é o espaçamento entre as letras, porque às vezes o texto ele vai ficando muito juntinho e isso atrapalha para quem está vendo. Então você vai vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui onde está a setinha, que chama espaçamento entre linhas. Eu sempre deixo o tamanho de 1,5, porque eu acho que fica um espaçamento legal, mas você pode colocar do jeito que você entender melhor, certo? E eu vou deixar na cor preta mesmo. E para o subtítulo, você vai fazer o mesmo processo. Vem aqui, ó, caixa de texto, clica numa parte branca do slide e coloca. Por exemplo, vou colocar subtítulos ou subtópicos do meu tema, que é das florestas, certo? E aí, eu acho que o subtítulo ele também tem que ser centralizado e chamativo, assim como é o tópico. E aí você arrasta, seleciona tudo, certo? E vamos colocar ele num tamanho 24, porque a letra, o corpo do texto estava no tamanho 20, então ele fica maior que o texto e menor que o título, que estava num 30 e alguma coisa, certo?
E aí, ou você mantém o subtítulo na mesma fonte que o título, ou você pode escolher uma diferente também. Vou pegar, por exemplo, essa... Deixa eu ver se essa Gil Sans fica legal. Essa aqui fica legal, essa gordinha, bonitinha assim, tá? Então, pronto. Acho que desse tamanho tá legal. Tá centralizado. Você vem aqui de novo, né? Centraliza. E aqui era só para você ter uma ideia. E o grande pulo do gato, que fica muito bonito na apresentação de slides. Aqui você vai vir nessa ferramenta transições e você pode adicionar transições que são transições entre os slides durante a apresentação. A transição de longe, a mais bonita, é essa aqui, ó, transformar, que você clica e é legal você colocar assim, ó, aplicar a todos, que aí todos os slides vão transformar se você quiser, certo? Mas tem vários jeitos. Olha só o jeito que vai ficar. Então, eu vou colocar a apresentação de slides para vocês entenderem o que eu estou falando. Reproduzir do início. Então, temos, né, o nosso tema desmatamento de florestas. Aí a gente passa, olha que legal que fica. Tá vendo? Ele fez uma transição bonita para o próximo tópico, certo? E assim a gente vai criando, tá certo? Então, você pode ir brincando com as formas, igual eu falei, para montar figuras legais. Então, por exemplo, vou repetir de novo essa figurinha aqui, ó. Copia, Ctrl C, joga aqui, Ctrl V. Só que agora você coloca ela na parte de cima, por exemplo. Gira ela assim, para ficar assim. E coloca ela aqui, e aumenta. Que aí, olha só o jeito que vai ficar na hora que você estiver passando o slide. Olha que bonito. Tá vendo? E assim, tem várias opções de transição diferente que dá esse efeito bonito do teu slide, que capta a atenção de quem está olhando a sua apresentação, tá certo? Outro jeito muito legal e que dá para você trabalhar bastante é que o próprio PowerPoint pode te dar algumas ideias quando você está um pouco sem criatividade. Então, por exemplo, aqui a gente já tem algumas folhas de slides novos. Você vem aqui, ó, design, e ele te dá algumas ideias de slides aqui pelo próprio lado. Então, vamos supor que agora a gente vai falar um pouco sobre a floresta amazônica. Vamos pegar aqui uma foto da floresta amazônica, certo? Foto bonita. Deixa eu pegar na ferramenta grande de novo, que aí, no tamanho grande, quer dizer que aí ela fica de boa qualidade. Então, ó. Essa foto tá bem bonita, tá com muita qualidade. Copiar a imagem, a gente volta pro slide, certo? E joga aqui, ó. Ele mesmo vai te dar algumas ideinhas legais sobre o que você pode fazer com essa foto. Então, olha lá, viu? Você clicou no slide, clicou em design, olha aqui opções de formatação que ele mesmo deu. Eu gostei dessa daqui, achei que ficou interessante dessa maneira. Pronto, ele já te deu ideia para você trabalhar. Você vem e consegue formatar do jeito que ele mesmo criou. Ou ele criou tipo um globo mesmo. Ah, isso aqui não tem como diminuir, mas tem como você fazer texto por cima dele, ó. Outra coisa que você pode fazer é, você vem, insere de novo a forma, insere, aí você joga assim por cima, clica com o botão direito, vamos aqui em formatar forma, e aí a gente vai vir aqui em transparência. Olha só que efeito legal que vai ficar. Pronto, vamos colocar esse tanto de transparência. E agora eu vou ajustar toda essa figura para cima, assim. Que aí dá um efeito tipo um véu, como se você não estivesse vendo a foto exatamente, tá vendo? E aí você pode colocar um texto mais evidente por cima. Então, você vem, insere caixa de texto, certo? E aí você digita alguma coisa, né, do tema, floresta amazônica. Está em desmatamento. E um jeito muito importante também de fazer slides, pessoal, é que você dê a sua teoria, aquilo que você precisa passar em tópicos, porque slides que possuem muito texto, geralmente o pessoal não dá conta de prestar atenção, porque ou ele presta atenção em você ou ele presta atenção no slide. Geralmente a pessoa fica confusa, desconexa, então é bom que você coloque palavras-chave, pontos principais sobre o seu tema. Então, por exemplo,
aqui seria floresta amazônica e desmatamento, você pode colocar assim, e um jeito muito visual de fazer isso ser vista, você vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, ó, marcadores, e coloca assim. Porque aí a pessoa vai acompanhando o que você está falando. Então, aí você vai falar sobre preservação, você coloca um tópico de preservação, você fala sobre, sei lá, coleta seletiva, temas que tem a ver, você fala sobre proteção de mananciais, e assim por diante. Que aí fica muito mais visual, muito mais fácil para quem está assistindo a sua apresentação de te acompanhar. Pode colocar uma letra sempre que fique em mais destaque com o que você está apresentando. Vamos ver se uma cor mais forte ia ficar mais legal aqui. Vamos ver. Acho que um verde mais vivo assim. Deixa eu ver. Não, ficou mais claro. Deixa eu ver. Ver se assim vai. Ah, não, ficou muito claro. Você pode também colocar o texto todo centralizado, acho que assim vai ficar mais legal, olha. Ah, assim ficou melhor, certo? E lembra de manter o padrão dos textos. Então, ó, a minha letra tinha sido American Typewriter pro corpo do texto, eu vou vir aqui e vou alterar, vou colocar para tudo manter igual. Lembra de não colocar fontes muito diferentes. Então, vou colocar o espaçamento de um e-mail, certo? E aí você já tem alguma coisa para você ir trabalhando. Não ficou perfeito, mas tá vendo? É assim que você vai explorando o, o PowerPoint, certo? Outra informação interessante, pessoal, é que vocês podem pegar cada tópico desses para ir aparecendo de acordo com a sua fala. Então, você vai selecionar, olha só, você quer que esse tópico apareça primeiro. Então, você vai selecionar o tópico, certo? Aí você vem aqui, ó, em transições, ou perdão, em animações, certo? E aí você vai colocar, por exemplo, a animação de aparecer. E essa vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Aí depois você vem e segura aqui, aparecer de novo. E olha só que efeito legal que vai ficar também. Quarta linha, aparecer. Aí na hora que a gente for para a parte de apresentação de slides, olha só. Parece que não tem nenhum texto. E aí você vai estar falando, porque a floresta amazônica está em desmatamento. E aí a gente precisa de preservação. Porque quando você coloca todo o texto de uma vez, é muito mais fácil da pessoa se dispersar. Então, quando o seu texto vai aparecendo de acordo com o que você está falando, a sua efetividade em passar um conhecimento, ela fica muito maior. Então, aí você fala de coleta seletiva, fala de proteção de mananciais, e aqui está mais ou menos uma demonstração de como que seria esse efeito, tá certo? Então, era basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as principais ferramentas que vocês têm que saber do PowerPoint, como colocar novos slides, como inserir algumas formas e fotografias. Pode deixar um slide para você usar só como ideias, certo? Fazer o seu brainstorming, né? Vamos dizer assim. Lembra de pegar figuras da internet. Lembra de usar no máximo 3 fontes para os seus slides. Lembra de não colocar muito texto, porque muito texto cansa. Sempre usar nesse formato de tópicos. E acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada.